do governo do PT foi a conquista de uma vida melhor para os trabalhadores. Foi criar 22 milhões de empregos, aumentar o valor real do salário mínimo, foi criar o crédito consignado e ampliar as oportunidades de educação para todos. Quem conquistou tanto não quer e não pode andar para trás. O PT está ao lado do trabalhador na luta contra a terceirização, porque o PT nasceu para mudar o Brasil. E mudar o Brasil é garantir os direitos e a dignidade de quem constrói a grandeza desse país. Do passado para cá, hoje, mudou muita coisa. Não tem aquela miséria de antigamente. O pobre não podia sonhar. Hoje o pobre sonha e realiza o seu sonho. Meus filhos vão ter muito mais oportunidade do que eu tive. Existe uma crise. Existe, mas assim, não como antigamente, o passado. Tem que continuar avançando, melhorando, né? A crise mundial mostrou que até mesmo a Europa e os Estados Unidos estão sujeitos a momentos de instabilidade. Mas o importante é ter a condição necessária para superar essas dificuldades. E o Brasil alcançou esse patamar. Vamos vencer, porque nossa luta é contra aquele Brasil injusto do passado. Antes do PT governar o Brasil, quando o país vivia quebrado e pedindo socorro ao FMI, os ajustes na economia eram feitos com arroxo salarial e enorme sacrifício para o povo mais pobre. No ajuste econômico que o governo está fazendo agora, o PT tem defendido que não se cortem direitos dos trabalhadores. E também que as medidas necessárias não afetem os mais pobres, mas sim quem tem mais recursos. Por isso, o PT luta pela aprovação de impostos sobre grandes fortunas, grandes heranças e ganhos especulativos. Antes dos governos do PT, os brasileiros sofriam com a fome e a miséria. O desemprego era altíssimo e o salário mínimo baixíssimo. O PT fez o maior terços da população, antes excluídos, subiram de classe social. Antes do PT, entrar na universidade era quase impossível para estudante de família pobre. O PT acabou com essa discriminação, implantou mais escolas técnicas e universidades do que qualquer outro e criou programas que dão oportunidade de estudar a quem nunca teve. Eu tive a oportunidade de ingressar na faculdade pelo ProUni e para mim foi uma coisa importante porque mudou totalmente a minha vida, assim. A primeira faculdade que eu fiz foi comunicação através do ProUni. A segunda psicologia, através da política de cotas. E agora eu já posso sonhar muito mais. Antes do PT, casa própria para os mais pobres era apenas um sonho distante. Com o PT, família de baixa renda passou a ter oportunidade de ser dona de onde mora. Eu morava no sem teto, dentro de uma ocupação com várias famílias. Ficou no passado, agora é só alegria. Você chegar em sua casa tá arrumada, tá ajeitadinha ali e dizer é minha mesmo. Antes do PT, médico todo dia em comunidade carente era algo raro de se ver. E isso também mudou. O programa Mais Médicos hoje leva atendimento básico diário aos lugares mais carentes do país. Tem muita coisa boa acontecendo. Mesmo para atender a gente em casa, chique. Estou feliz. Falta muito a fazer, mas o PT está realizando o maior conjunto de grandes obras das últimas décadas. Rodovias e ferrovias, portos e aeroportos, metrô, VLT e BRT, hidrelétricas e parques eólicos, além dos investimentos nos campos de petróleo do pré-sal, que estão cada vez mais produtivos. Nenhum outro partido tanto em tão pouco tempo pelo Brasil e pelos brasileiros. E ninguém vai tirar de nós essa virada histórica. Virada histórica combate à corrupção. E por mais que alguns setores da imprensa omitam, se você buscar a verdade, vai descobrir que o PT também liderou as mais importantes iniciativas contra a impunidade. Essas iniciativas acenderam as luzes sobre o que os governos de antes faziam questão de esconder. Porque antes do PT, não havia a lei da ficha limpa. Não havia o portal da transparência. Antes do PT, a Polícia Federal e o Ministério Público não tinham autonomia para trabalhar. Assim, a corrupção não aparecia, mas todo mundo sabia que ela estava lá.
Hoje, a corrupção é investigada e gente importante vai para a cadeia. Mas isso tem que valer para todos. O PT é uma instituição com milhões de filiados e simpatizantes em todo o Brasil. Gente como você, que sempre sonhou e lutou por um país mais justo e solidário. Gente que não convive nem é conivente com ilegalidades e quer, igual a você, o fim da impunidade. Por isso, qualquer petista que cometer malfeitos e ilegalidades não continuará nos quadros do partido. Por isso também, o PT não aceita que alguns setores da mídia queiram criminalizar todo o partido por causa de erros graves de alguns filiados. Você pode ter a mais absoluta certeza. O PT, que ajudou a realizar as grandes transformações da história do Brasil, vai continuar à frente das mudanças tão necessárias que a população exige agora. Você ouviu? Qualquer petista que ao final do processo for julgado culpado será expulso. Mas precisamos ter consciência de que há integrantes de vários partidos sendo acusados e investigados, inclusive de oposição. E a justiça tem que ser igual para quem está no PT. Todo mundo sabe que não adianta apenas punir os corruptos se as portas continuarem escancaradas para a corrupção. E uma das chaves mais importantes para impedir futuros malfeitos é a proibição do financiamento empresarial de campanha. Com a proibição, vai ser possível fechar as portas para a influência do poder econômico nas eleições e dentro dos governos. O PT está conclamando todos os partidos a colocar essa proposta em discussão e aprová-la o mais rápido possível no Congresso Nacional. Mas desde já, pôs a ideia em prática. Os diretórios do PT não receberão mais doações de empresas privadas. O PT convida as demais legendas a seguir esse exemplo. Outro exemplo a ser seguido para o fortalecimento da nossa democracia é a luta pela igualdade de gêneros. No PT, todos os espaços de poder e decisão do partido já são divididos de maneira igualitária entre homens e mulheres. Agora, vamos reforçar a luta pelo aumento real da presença feminina nos partidos, nos parlamentos e nos governos. O PT ajudou a reescrever a história do Brasil. O país passou a ser governado para todos e não apenas para um pequeno grupo. Colocamos negros e pobres nas faculdades, nos aviões, na posse de seus direitos. E mais gente importante na cadeia por corrupção do que nos outros governos. É hora de corrigir rumos, recontar nossa história. Participe do 5º Congresso Nacional do PT. Vamos para as ruas defender nossas bandeiras e discutir nossas ideias. Assim morre outra vez meu coração. Não vai ser uma coisa tão grande assim.